Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Canal Sem Direitos Autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Boa noite, gente. Classmaker Educação, novamente em outra live aqui para vocês, trazendo agora a doutora Cláudia Lopes aqui com a gente, como nós havíamos anunciado, num papo assim bem bacana, num assunto que todo mundo adora, né, gente? É neurociência. Então, todo mundo adora, a gente tem aquela coisa de, eu quero lembrar melhor das coisas, eu quero que meu cérebro consiga participar daquele processo da plasticidade, eu quero entender como que funciona, como eu memorizo, como eu posso aprender mais, e nós vamos ter todas essas respostas aqui hoje. E vocês podem deixar as suas perguntas aqui nos nossos comentários também. Vou apresentar rapidinho aqui, vou falar a nossa agenda, em seguida eu vou passar para o Alexandre Mesquita, o nosso diretor de comunicação, que ele tem sempre aqueles recadinhos bacanas para passar para a gente. E em seguida nós vamos falar vamos dar boa noite para a Cláudia. Que aí a Cláudia vai conversar, ela vai abrir um assunto, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, como que ela se envolveu, por que ela gosta da neurociência, né? Como que funciona, como que ela se encantou com tudo isso, ok? Antes de mais nada, boa noite, Alex, seja muito bem-vinda na nossa live. Cláudia, seja super bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fiquei, assim, extremamente feliz com o seu aceite. E eu tenho certeza que o pessoal da live também vai aproveitar bastante, vão te explorar bastante, tá, Cláudia? Já estou avisando, porque o pessoal Pode deixar, fiquem à vontade. O pessoal pergunta. Gente, vou passar rapidinho aqui a agenda com vocês e vou me apresentar. Eu sou Carla Lukizik, eu sou a diretora de projetos da Classmaker Educação. Tenho mais de 30 anos com experiência na área da educação. Tenho uma pós-graduação em tecnologias educacionais, mestre pela PUC em tecnologias da inteligência e design digital no programa do TID. Sou doutoranda no mesmo programa, atuando com as escolas mais inovadoras do mundo. E como que esse ensino
como que esse elo, esse link do professor com a escola, que permeia essa questão da educação, da formação, da criação desse currículo do educador funciona. E é dentro disso que a Classmaker Educação tem assim o seu alicerce muito forte. A nossa base ela é bem larga nesse sentido, que a gente trabalha justamente pensando no educador. É o nosso foco maior, ok? Bom, vamos lá. No dia 14 de setembro, a Cláudia Lopes vai voltar com a gente. Então, nós vamos conversar sobre educação inclusiva e cultura maker. Aí ela vai contar para a gente como é que funciona, como que ela trabalha, e aí a gente também vai se informar, vamos tirar dúvidas, ok? No dia 16 de setembro, nós vamos estar aqui com a Roberta Guadanucci e nós vamos estar falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. Lembrem que eu conversei com vocês que nós tivemos aí decisões importantes do Ministério da Educação e colocando oficialmente o estudo bilíngue dentro da nossa grade das escolas. Então agora isso já é lei e ele faz parte do currículo, tá, da formação. E se ele faz parte do currículo, ele faz parte do ensino superior. Então a Roberta vai estar aqui falando sobre tudo isso pra gente, como vai funcionar, como que serão os trabalhos. Isso é muito interessante para a gente já começar a se antenar para esse sistema que está entrando aí o ano que vem, ok? No dia 21 de setembro, nós vamos estar aqui com Sebastian Gerlich e ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Vai ser muito interessante essa palestra. No dia 23 de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, tá, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno. Ela vai estar falando para a gente indícios, sinais, como a gente sabe sobre a depressão, como é que a gente tem esses adolescentes em casa, estudantes, como a gente identifica esses sinais, ok? No dia 28 de setembro, o Benê Moreno vai voltar, vai estar fazendo a sua Jogo da Vela 2, a sua segunda live com a gente, e ele vai estar falando sobre educação inclusiva e musicalidade. Ele está trazendo assim vídeos incríveis dos alunos dele que ele trabalha. Ele já mostrou para mim alguns vídeos. Gente, tá uma coisa, olha, tá incrível. Tá incrível. É só isso que eu posso dizer. No dia 30 de setembro, a Marisol Melo Alves vai estar aqui com a gente falando sobre a gestão de carreira. Ela vai estar abordando o assunto da constituição do currículo do professor, como que é essa carreira desse educador, ok? A Marisol, ela atua dentro da Microsoft, e ela trabalha dentro da área do Microsoft Education e ela trabalha com microlearning, ela trabalha com formação, justamente com a carreira do educador, ok? Bom, lembrando que a nossa live vai ficar gravada e vai subir para o nosso canal Classmaker Educação lá no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho. Lá vocês têm todas as nossas lives, vocês têm todos os trabalhos que a gente realiza, até palestras que a gente dá aí fora também. A gente também grava e sobe tudo lá para vocês verem, ok? Não se esqueçam também de curtir a nossa página da Classmaker Educação no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Estamos presentes nas principais redes, ok? De interação social virtual. Nosso site tem bastante informação e venha conhecer a nossa equipe também em www.classmaker.com.br. A nossa rádio classmaker.com.br, trabalhamos e acreditamos na educomunicação. Nós estamos agora, Alex, nós ultrapassamos as 7.500 pessoas. Estamos batendo quase 8.000 interações na nossa rádio. Então, isso é incrível, porque o pessoal consegue também participar pelo chat e nós já estamos aí, quando a gente bater os 10.000, o nosso link com a rádio já vai direto para o Facebook. E a gente só tem a agradecer a vocês, que vão lá, entram na nossa rádio, interagem, conversa pelo chat e, entre as músicas, vocês têm notícias sobre nossa agenda e dicas sobre educação e tecnologia educacional. Bom, agora vou passar para o Alex. O Alex tem aqueles recadinhos, né, que ele sempre dá pelos cursos, enfim. E eu só quero dizer o seguinte, amanhã vamos ter a nossa segunda aula de redes sociais virtuais na educação. Nós colocamos aí para desejar um bem-vindo a todos nas nossas redes sociais e depois vocês vão poder bater um papo com os alunos do curso de rede social. Lembra daquele encontro que a gente fez do curso de Educação 4.0? Nós vamos ter um bate-papo desse aqui também. E aí nós vamos falar do projeto desses alunos do curso de rede social. Nós temos aqui agora já na nossa live, ó, o pessoal do nosso curso de redes. Gente, vocês vão voltar para uma live e vocês vão apresentar os projetos aqui, porque já tem gente me perguntando como que é um projeto de uma rede social virtual.
Então, nós vamos fazer isso no nosso curso e vocês vão saber como funciona, ok? Bom, vou passar agora para o Alex. Alex, é para você. Legal. Boa noite, Carla. Boa noite, doutora Cláudia. Obrigado pela presença de vocês duas mulheres maravilhosas. Estão bem acompanhado hoje, né? Com essas duas mulheres magníficas e cheias de conhecimento para compartilhar com a gente. Isso que é o mais fenomenal. Vou aprender muito essa noite. Vamos lá. Boa noite também para você que está nos escutando e para você que ainda vai nos ver na gravação, seja de manhã, de madrugada. Então, boa manhã, boa madrugada, boa tarde, bom tudo. Legal. Vamos lá, Carla. Eu queria deixar só os recadinhos básicos em relação aos cursos que a gente está oferecendo na Classmake para vocês poderem aprofundar o conhecimento de vocês. Se há uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento. Então, quanto mais você aprende, melhor para você. A gente está com o curso de construção de mundos virtuais. Esse curso ele vai rolar agora no dia 5 de outubro. Ele vai ser ministrado de segunda e quarta. E o que eu teria que falar aqui também para vocês é o seguinte, ele começa de segunda e quarta e será no período da tarde. Porém, quem quiser, que não puder no período da tarde e tem interesse em realizar o curso, é só entrar em contato com a gente, tá bom, pessoal? Tá. Depois disso, no dia 13 de outubro, a gente tem o curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato, que também vai funcionar de terça e quinta, e também no período da tarde, tá ok? O de construção de mundos virtuais é segunda e quarta, o da Maria é de terça e quinta, e a gente também vai ter uma nova versão do curso de educação 4.0, que será lançado em novembro. A partir do dia 10 de novembro, será de terça e quinta, das 14 às 17, também no período da tarde. Todos os cursos, se você não puder realizar no período da tarde e você tem vontade de fazê-lo, é só entrar em contato com a gente e a gente verifica a abertura de novas turmas em outros horários, tá ok? Bom, agora vamos lá começar a nossa conversa com a nossa anfitriã aqui, a nossa convidada. Nós somos os anfitriões. Gente, é emoção, né? Estou com a presença aqui da professora Cláudia, aqui da doutora Cláudia, professora também. Ela vai falar para a gente hoje sobre neurociência na educação. Isso é um assunto de extrema importância para nós educadores e nós também enquanto alunos, né? Porque eu também sou aluno e vivo aprendendo todos os dias. Professora Cláudia, se apresenta aí para o pessoal conhecer você, por gentileza. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional para o pessoal ver o quanto você tem aí de conhecimento para compartilhar com a gente, não só hoje, mas em outros dias também. Bom, boa noite, Alex. Boa noite, Carla. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Bom, queria agradecer o convite, né, a oportunidade aí de vir conversar com o público de vocês aí, principalmente que vocês trabalham com um tema que eu acho muito interessante, que é essa coisa da aprendizagem criativa, né, eu acho muito para quem trabalha com educação inclusiva, é um tema muito provocante, gosto bastante, acho que a gente vai poder conversar bastante no nosso outro encontro, né. Não sei se falou para me apresentar, eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, e eu fui fazer psicologia um pouco mais tarde na vida, fazer outras coisas antes, mas logo que eu me formei, eu fui trabalhar no serviço público, né, que era meu objetivo, era trabalhar, eu queria trabalhar em alguma função relacionada ao serviço público, trabalhar na educação, então eu sou funcionária da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo como psicóloga escolar, o que é, de certa forma, meio raro, porque a gente vê hoje poucos psicólogos no sistema público, né? Ou você tem, por exemplo, seleções internas, então, assim, quem é psicólogo presta uma seleção, mas, na verdade, o cargo original não é de psicólogo, é professor, enfim. Ou vem da saúde, alguém da saúde, e o meu cargo não, né? O meu cargo é na educação. E trabalhando na educação, um grande foco aí da minha atuação é nessa questão da educação inclusiva, né? Eu comecei a trabalhar lá
no ano 2000, logo depois da municipalização das escolas estaduais, da municipalização do ensino até o 5º ano, né, a rede lá vai do berçário até o 5º ano, rede municipal. E aí as escolas começam a ser municipalizadas, e essa questão da inclusão escolar, ela vem muito forte aí nessa época, né? Essa é uma questão que enfim, é trazida. São Bernardo tinha uma característica muito forte de ter uma educação especial muito tradicional, né? Com escolas de surdo, escolas para cegos, enfim, tinha um conhecimento nisso, mas a inclusão coloca um outro desafio, né? Que é como fazer para atender esses alunos na escola comum. Então, quando eu começo a trabalhar, lá é bem nessa fase, assim. E aí eu vou para esse desafio lá, conversando com as escolas, acompanhando esses alunos, né, fazendo esse trabalho. E uma coisa que sempre me chamava a atenção é que quando se falava desses alunos, falar com alunos com deficiência, né, esse público-alvo da educação especial, com deficiência, com autismo, enfim, e outras questões, sempre vem muito comum existirem informações sobre diagnósticos, acompanhamentos, que esses alunos fazem, né? E aí vinha muita informação médica, laudos médicos, e isso eu percebia que ele acabava contaminando muito o discurso dos professores, né? Então tinha alguma coisa assim, esse aluno tem tal disfunção cerebral, ele tem alguma lesão, alguma coisa, então ele não vai aprender, né? E aí isso me causava assim, um incômodo, né? Achava isso esquisito, porque ao mesmo tempo também, como a Carla estava falando, né? Sempre achei interessante a história da neurociência, de cérebro, de aprendizagem, né? Eu sempre tive muito interesse nisso. E eu achava um discurso muito paradoxal, né? Porque se por um lado você tem toda uma informação de um avanço nesse campo da educação, das pesquisas, do que você pode, de pessoas que se recuperam de lesões graves e não se curam totalmente, não é isso, mas existe uma taxa de recuperação muito grande, né, casos como, sei lá, do Herbert Viana, né, a gente escuta algumas pessoas assim que têm uma história de superação, a gente percebe, vê, né, entra em contato com notícias sobre tratamentos e terapias, enfim. E aí eu achava muito estranho, como é que você pode pensar, então, em crianças, né, que estão justamente numa fase de desenvolvimento que é uma fase muito fértil, assim, e para estas crianças, então, existia esse meio que bloqueio, né? Não, essa não vai aprender, essa aí o médico já falou que não tem jeito e tal. Aí isso me mobilizou a ir pesquisando mais, né? Aí fui fiz mestrado, fiz doutorado, e dediquei a minha pesquisa de doutorado a essa, mais especificamente, a essa questão da neurociência, aliado aí ao estudo de Vygotsky, né, o educador. Eu fiz o título da minha tese, né, a concepção do cérebro na obra do Vygotsky. Então eu estudei isso, levantei na obra dele como ele foi conceituando o cérebro, qual era o pensamento dele sobre isso, porque existe, o Vygotsky era meio, o apelido dele era o Mozart da psicologia, né? Ele era, se fosse hoje, ele seria um super nerd, assim, né? Com milhões de interesses, e entre esses vários interesses, um deles era essa questão do cérebro, de como ele influencia, né, a nossa formação humana, a nossa aprendizagem. É atribuído a ele a fundação da neuropsicologia, né? Ele seria um dos primeiros teóricos que depois, com o trabalho dele continuado pelo Luria, né, cujos trabalhos são muito conhecidos nessa área. Mas ele, entre os vários interesses dele, existia esse interesse na pesquisa sobre o cérebro.
E aí eu fiz esse levantamento, né? Fiz essa pesquisa, e sempre relacionando isso com a educação, que é o meu campo de atuação, né? Então, eu posso dizer para vocês, não sou uma neurocientista, né, nesse sentido lato do termo. Neurocientista é entendido como aquele cara que faz pesquisas em laboratório, que faz pesquisas microscópicas aí, né, que, enfim, desenha estudos. Não é neste sentido, não, mas sou uma pessoa que estudou aí, né, estudei especificamente esse campo aí da neurociência na obra de Vygotsky, e fiz algumas relações sobre isso na educação, principalmente a educação inclusiva, porque essa questão também era outro tema, né, entre os muitos temas que o Vygotsky estudou. Ou a questão da deficiência era um tema ao qual ele dedicou uma boa parte dos estudos dele. Ele escreveu vários textos, existe nas obras completas dele, que a gente ainda não tem publicado em português, existe um volume que é só dedicado, um volume, se não me engano, acho que tem umas 300 e tantas páginas, grossinho assim, só com os textos dele sobre o campo da deficiência, né, do desenvolvimento humano na questão da deficiência. Em vários aspectos, em várias deficiências, ele se dedicou bastante a isso. Então, a minha curiosidade aí, vamos dizer, sobre a questão do cérebro foi nesse sentido, desenvolvi nesse sentido aí, né? Ok. Professora Cláudia, explica para a gente, para o pessoal de casa que ainda não conhece, o que significa neurociência. O que é a neurociência? E o que é a neurociência e o que é a neurociência voltada para a educação? Uhum. A neurociência, assim, né, no sentido bem clássico, né, é esse estudo sobre o cérebro, né, conhecer o cérebro, como ele se organiza, como ele produz conhecimento, aprendizagem, essa questão do funcionamento, memória, atenção. Então, é todo esse estudo relacionado com o conhecimento do cérebro, né? É uma área, a neurociência é uma área que a gente fala assim, uma ciência dura, né? Nesse sentido, uma ciência de bancada, uma ciência de laboratório, que é essa pesquisa aí sobre essa questão mais microscópica, né, de como as células, os neurônios, as sinapses, as redes, enfim, como tudo isso é formado, como tudo isso atua, mas também existe uma visão da neurociência que engloba outros campos, né, como a filosofia, por exemplo. Existe uma corrente aí filosófica que usa como material que se descobre, né, o que se entende sobre o cérebro. É um campo que está completamente assim, em franca, correndo a velocidade altíssima, né? É uma coisa, e que isso também, eu acho que tem uma implicação grande para a educação, que a gente vai poder falar depois. Ou seja, aquilo que era tido como verdade na hora do café, na hora do almoço já não é mais, na hora da janta aquilo lá do almoço também já não é mais, né? Se descobrem muitas coisas. Desculpa, eu ia falar que sim, ou seja, um estudo que acompanha os avanços tecnológicos, né? Uma hora está dizendo isso, daqui a pouco ele já está lá na frente, já tem outras coisas, então o que era verdade já não é desverdade, o que era falso já não é mais falso, e de repente acompanha o ritmo da tecnologia, que uma hora o produto é o melhor, esse é o melhor, não, daqui a pouco ele não é o melhor, apareceu outro melhor, não, esse aqui já não é o melhor, o outro anterior é melhor do que o novo, não. Enfim, é uma ciência que está acompanhando o nosso ritmo atual. Eu acho que quando você fala a questão da tecnologia, né, isso é uma coisa bem interessante, porque se a gente for pensar no tempo do Vygotsky, do Luria, como que eles iam produzir conhecimento sobre o cérebro? A partir da observação das pessoas com lesões, né? Então, principalmente pessoas que vieram das guerras, né? Depois, principalmente depois da Primeira Grande Guerra, aí,
essa época aí, 18, 19, existiam muitas pessoas com essas lesões, e elas eram o material de estudo para esses primeiros pesquisadores aí. Então, aí eles iam relacionando, em tal lugar teve tal lesão e aconteceu esta consequência. E aí, então, eles foram construindo um conhecimento, e eles faziam como, né? Quando a pessoa morria, eles faziam uma autópsia, pegavam o cérebro e aí eles iam ter a certeza se isso estava relacionado com aquilo ou não, né? E hoje a gente tem uma tecnologia que é possível você observar o cérebro em funcionamento, né? Que são as ressonâncias magnéticas funcionais, né? Aquelas que fica tudo coloridinho ali o cérebro em várias regiões, né? Então, se a gente vai pensar em termos de ciência, né, de velocidade de conhecimento, a gente vive na neurociência um conhecimento muito grande, né? Teve essa década aí que vai de 1990 a 99, né, que ficou conhecido como a década do cérebro, que foi uma fase em que se fizeram investimentos maciços para a pesquisa cerebral, né? Então, muita tecnologia, muito conhecimento foi produzido aí nessa fase, né? E a gente vive nesse momento, né? Sim. E é legal essa fala sua e trazer também para a gente, né, para o contexto, esse conhecimento que, quando ele de fato os recursos tecnológicos da época eram bem escassos, mas ele começou o estudo de uma nova ciência, que agora a gente chama da neurociência, ali vamos dizer assim, com ferramentas, vou chamar de primárias aqui, e o mais interessante que você destacou para a gente agora nesse momento é o seguinte: primeiro ele avaliava aquela pessoa com base na deficiência que ela tinha, a partir de um trauma que ela sofreu. Ele já fazia uma prévia, né, uma suposição de qual área do cérebro foi afetada devido àquele trauma, e isso se confirmava quando a pessoa partia. Então, ele também tinha que esperar a pessoa partir para conseguir comprovar a hipótese dele. E hoje não, hoje os recursos hoje a gente tem outros... A gente não precisa esperar ninguém partir. Não, ninguém falecer. A gente, graças a Deus, a gente... Né? E você tem tecnologias muito avançadas, assim, né? Então, por exemplo, a maior parte das pesquisas, elas são feitas com ratos, né? Com o cérebro de ratos. Mas o rato, ele tem uma estrutura genética muito próxima do ser humano, né? Então, eles conseguem aprender muita coisa sobre o nosso cérebro examinando lá o cérebro dos ratos. Hoje, os cientistas também conseguem criar o que eles chamam de mini-cérebros, né? Então, eles criam modelos ali celulares para fazer pesquisa. Então, a gente tem tecnologias assim, super avançadas hoje, e a gente está conversando aqui, e de repente já existe uma outra que essas aí já nem são mais tão usadas, né? Porque vai se avançando numa velocidade muito grande. Mas existe mesmo assim, né, se você pensar o conhecimento que foi construído aí pelo Vygotsky, pelo Luria no começo da neuropsicologia, né, nessa ciência que estuda, né, as regiões do cérebro relacionadas com determinadas funções e como isso afeta a aprendizagem, mesmo assim, teorias que eles postularam até hoje são respeitadas dentro desses campos científicos e são meio que, vamos dizer assim, hoje você tem condições de dizer que não, realmente, aquilo que eles teoricamente postularam acaba sendo verificado, funciona. Eles fizeram uma teoria sobre o funcionamento do cérebro como sistema, que hoje é o que é mais admitido, né? Você não tem a ideia de que tal área é da audição e vamos arrancar a pessoa. Não existe isso. A gente sabe que o nosso cérebro funciona de forma sistêmica, né, como uma rede. Então, se eu tenho, por exemplo, a questão da memória, né, das lembranças, eu vou ter uma memória que é auditiva, uma outra que é olfativa, isso vai estar em vários lugares do cérebro, isso tudo é acionado ao mesmo tempo, e isso foi uma das primeiras coisas que eles postularam, né? O cérebro funciona
de uma forma sistêmica, tanto que quando você tem lesões, ele consegue recuperar aquilo, né, transferindo aquilo que ia ser, vamos dizer, desenvolvido por um determinado centro, aquilo vai sendo assumido por outras partes do cérebro, que é a tal da plasticidade, né, o conceito de plasticidade. Mas você me perguntou sobre a educação, né, a neurociência e a educação, não, mas né? Aí eu não sei como é que você entrou você na quer, a plasticidade. não tem nenhum problema. E foi até acho bom, que a porque plasticidade a é plasticidade... Nossa, fantástico, muito interessante, muito Sim. interessante. Nossa, muito né? A plasticidade, ela é um termo assim também, uma coisa bem falada hoje, né? E que ela tem justamente a ver com isso. Ela diz que é tanto a capacidade do nosso cérebro se recuperar a partir de uma lesão, né? Quanto o que explica a nossa aprendizagem, né? Então a gente aprende como a gente vai desenvolvendo aí conexões, né, sinapses, que vão estabelecendo caminhos, assim, né? Eu gosto de pensar num exemplo como, sabe, quando a gente tem uma grama, né, um gramado, e tem ali o caminho de cimento e tem o caminho que o pessoal faz para cortar o atalho, que fica ali onde não nasce mais a grama, né? Então fica um atalhozinho. Com o nossas sinapses do nosso cérebro é parecido, só que ao contrário, né? Onde em vez de não crescer é onde cresce. Então, aquilo que a gente mais utiliza é onde você tem mais conexões, né? Então, a plasticidade é esse processo de aprendizado e esse processo da recuperação das lesões aí, né? Que também é muito estudado e que o que se observa é que você, na ausência daquele, vamos dizer, do que seria o caminho normal, entre aspas, né? Do desenvolvimento, o cérebro se adapta e aquela função ela vai ser exercida de uma outra forma, né? O que é mais uma comprovação, não é bem uma comprovação, não é uma palavra mais, mas é mais um argumento que reforça o funcionamento sistêmico do nosso cérebro, né? Então ele é assumido, aí as funções são assumidas por diversos locais. E isso, então, essa questão da plasticidade, para a gente da educação, é uma questão muito importante, porque ela primeiro vem dizer, né, que todo mundo aprende, né, isso eu gosto de falar bastante, as samambaias aprendem, as amebas aprendem, portanto, os nossos alunos aprendem, sim, o tempo todo, né, a gente tem que achar qual é o caminho para que eles aprendam mais e melhor, mas todo mundo aprende, a plasticidade vai dizer isso, né, a gente, tanto por essa reorganização, e até a gente sabe também que hoje alguns neurônios, inclusive, se crescem, né, se reconstituem em algumas regiões, aí, em alguns locais do cérebro, você tem, inclusive, neurônios que nascem, né, que sempre foi uma coisa clássica da ciência, que não, neurônio, uma vez perdeu, né, mas a gente sabe que em alguns locais do cérebro, isso principalmente relacionado à memória, né, existe produção de neurônios novos, né, então, muitas, vamos dizer assim, possibilidades que a gente tem de aprendizagem relacionada com o cérebro, né, justamente por esse conceito de plasticidade aí. Então, assim, saber, né, ter um diagnóstico, uma questão de uma lesão, uma dificuldade, e procurar no cérebro este obstáculo é um caminho, vamos dizer, um mau caminho, porque o que o cérebro nos ensina hoje é que justamente lá é o lugar das possibilidades, né? E aí essas questões também que aparecem, né? Muitas vezes crianças nascem com alguma deficiência, alguma questão, e aí tem aquela clássica conversa do médico, né? Que fala, não, esse aí não vai andar, não vai falar, não vai... E aí você vê essa criança desenvolvendo várias funções, né? Aprendendo várias coisas, e isso acontece justamente porque a gente tem hoje um investimento, uma possibilidade, né? De desenvolver algumas funções aí, e também eu acho que também tem uma coisa que eu atribuo, que é as mães
desobedientes, né? Aquelas mães que não acreditam As nos mães médicos. teimosas, E desobedientes. as mães teimosas são ótimas, porque elas falam, não, não, eu não vou acreditar nisso, eu vou fazer. E a gente tem muitos relatos desses. Quando você trabalha e estuda esse campo aí da deficiência, é impressionante como é comum até hoje, né? Pessoas que tiveram essas informações aí na maternidade, né, no nascimento, muito desconhecimento, né? E porque se a gente pensando em tudo isso, a postura científica, né, mais honesta que você pode dizer sempre um honesto não sei, né? Ah, meu filho vai se alfabetizar? Não sei, não sei. Né? Nós vamos fazer tudo para ele se alfabetizar. Vamos ensinar, vamos insistir, vamos procurar quais são os estímulos que melhor se adequem, mas eu não posso dizer que não vai ou que vai, né? A gente tem sempre que ter aquele honesto não sei, porque de fato a gente não sabe, essa é a grande verdade, a gente não sabe. E à medida que a ciência vai avançando e a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai tendo horizontes mais amplos, né? Então, aquilo que antes, se a gente pensar alguns anos atrás, uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, que é uma coisa assim, uma super comum na escola hoje, as crianças vão super bem, se adaptam, se encaixam e vivem lá suas, né, aprendem, enfim. Mas há alguns anos atrás era uma sentença de morte quase, né? Não vai passar da adolescência, vai ser dependente a vida toda, né? Nunca vai ter emprego, nunca. E a gente vê pessoas com síndrome de Down super bem, assim, né? Com emprego, namorando, casando, enfim, né? Então, é muito do que a gente também vai permitindo que as pessoas consigam fazer, né? Então, daí é o link com a questão da plasticidade, né? O Vygotsky tem uma frase, né? Tudo é possível desde que o ambiente social seja organizado de uma forma que possibilite isso, né? Sim. Isso me fez lembrar o seguinte, doutora Cláudia, que muitas das vezes a pessoa ela pode nascer, de fato, com uma deficiência na fala, ela não consegue emitir o som, mas isso não quer dizer que ela não vá se comunicar com outras pessoas. E acredito que por muito tempo, né, pensou-se isso, que se a criança ou se o indivíduo ele nasce sem conseguir desenvolver a questão do emitir o som na voz, emitir esses códigos que a gente chama por meio da voz, foi ditado que ela não conseguiria falar, mas uma coisa é falar e a outra é conseguir se comunicar. Sim, com certeza. Passar com certeza. Isso. E acredito eu que esteja completamente ligado com o que a gente está conversando nesse momento, de fato, porque é o cérebro encontrando outras formas de conseguir se comunicar com o exterior. Então, eu não uso a fala, mas eu uso o meu corpo, eu uso hoje também os gestos, né, a linguagem em braille. Então, isso em braille não, em gestos, deu Libras, branco. né? Libras. Libras, nossa, isso mesmo. E até mesmo uma pessoa que nasceu com deficiência visual, isso não quer dizer que ela não irá conseguir ler, porque hoje também agora tem o braille, então a gente consegue já ler. Então, é a plasticidade do cérebro, é você conseguir, de fato, aprender coisas novas, e essa plasticidade, eu acredito também que ela vem muito da motivação, do incentivo e do você querer. Precisamos despertar isso também nos jovens, nas crianças. Então, muitas das vezes a criança ela pode ir, Carla. Eu estou com uma pergunta aqui que me chegou no Messenger da Marcela Soares. Ela quer saber o seguinte: como que funciona essa relação? Como que a neurociência enxerga as dificuldades de aprendizagem, como, por exemplo, o problema de memória de curto prazo, uma dislexia, um déficit de atenção? Como que ela enxerga isso? Tá. Então, aí a gente entra, bom, tem esse campo aí da questão da neurociência e educação, né, e essa questão das dificuldades de aprendizagem. Esse é um tema muito controverso, né, porque como é que se busca explicar isso? O caso da dislexia, por exemplo.
você pega o modelo, que é uma dislexia de origem cerebral, né, ou seja, por uma determinada lesão, a pessoa perde a capacidade de ler, né? Então, ela era uma pessoa alfabetizada, aí tem um AVC, alguma questão assim, um acidente vascular cerebral, né? E por algum motivo, aquela área do cérebro é lesionada e a pessoa perde a capacidade de ler. Aí a ideia é qual? Se aquela área resultou na perda da capacidade de ler, então aquela área está envolvida com a dislexia. Portanto, uma criança que não aprende a ler deve ter uma lesão naquela área e tal. Só que este caminho inverso, ele não tem comprovação científica, né? Não tem comprovação científica. Existe muito desejo, vamos dizer assim, né? Muita pesquisa em cima disso, tentando achar essas explicações assim que sejam de ordem neurológica e biológica para as dificuldades de aprendizagem, mas esse campo não é um campo simples de se avaliar, né? De se buscar. Então, você ir fazer o caminho inverso. Se A, então dá em B, então é C, então C igual a B. Não funciona, não funciona assim. E justamente por quê? Porque o nosso cérebro, ele é um órgão que se desenvolve, nem o nosso cérebro, então eu preciso falar um ponto sobre isso, mas o nosso cérebro, nós como seres humanos, né, tendo um cérebro, porque a gente também tem essa coisa de falar do cérebro como se o cérebro não fizesse parte de uma pessoa, né? O cérebro, ele é uma pessoa, cérebro e a pessoa é a mesma coisa, não existem cérebros flutuando assim, né, a 1 metro do chão, 1,5 metro do chão. Não, o cérebro é uma pessoa. E o nosso desenvolvimento cerebral, ele acontece em interação com o ambiente que a gente vive, né? Isso é ponto pacífico. Se eu pegar uma criança e não proporcionar que ela tenha experiência de andar, por exemplo, então eu sempre vou carregá-la no colo, aí quando ela tiver 5 anos de idade, se eu colocar lá para ficar em pé, não fique em pé. Por quê? Porque ela não desenvolveu essa capacidade em interação com o ambiente, né? Então, se ela tiver que calcular qual é a distância que ela tem que andar daqui até a porta, 5 metros, essa coordenação visual, não faz. Não faz por quê? Porque ela não tem capacidade cerebral? Não, porque ela não teve as experiências. Isso é muito bem documentado aí nessas questões dessa pesquisa neurocientífica, né? Então, o que é, assim, uma certeza clara? Se a gente não tiver as experiências, a gente não vai desenvolver essas funções. Aí, então, quando você fala em desenvolver, em ter experiência, aí abre-se o mundo, né? Abre-se o mundo. Eu tenho uma criança lá que não está se alfabetizando e ela tem, sei lá, 8 anos de idade. O que explica isso? Pode ter uma explicação neurológica para isso? Pode existir um fator orgânico envolvido? Pode existir. Mas dizer que este fator está impedindo o desenvolvimento é falso, né? Porque, na verdade, se eu tivesse um desenvolvimento, algum estímulo, alguma intervenção que produzisse esse desenvolvimento, essa criança poderia aprender, né? Poderia aprender. Em relação a essa questão da não alfabetização, tem uma pesquisa que ela é relativamente recente, que foi feita com, se não me engano, é Carreiras, que chama o pesquisador. Depois eu posso até procurar direitinho para passar para vocês. E que ele vai fazer justamente, ele vai pegar adultos, né, na fase de 30, 32 anos, na Bolívia, que eram envolvidos com as guerrilhas lá das Farc, então, por conta dessa questão, nunca se alfabetizaram, né? E aí ele faz usa lá a ressonância magnética funcional para fazer uma avaliação cerebral, antes deles se passarem pelo processo de alfabetização, depois eles são alfabetizados, e aí se faz de novo a ressonância, para verificar o que aconteceu, né? Então, aí, nessas pesquisas, ele verifica que em determinadas áreas lá relacionadas com a leitura, houve um aumento da substância branca, que leva a concluir que a aprendizagem produziu desenvolvimento, né? A aprendizagem produziu desenvolvimento naqueles adultos, né?
essa é justamente a teoria do Vygotsky, né? O que ele vai propor? Ele diz que não é que você tem que amadurecer para depois aprender, né? Para o Vygotsky é justamente o contrário, é você ensinar a criança é que vai levá-la a se desenvolver. Então, a gente está falando de um processo que é extremamente complexo, e quando você entra nessa questão, então essa criança tem dislexia, aí você pode estar entrando num beco sem saída, né? Porque é muito difícil também para as pessoas que estão envolvidas com essa criança terem vamos dizer, a objetividade de não rotular essa criança com essa questão da dislexia, né? Então, muitas vezes essa criança pode ficar, isso pode grudar nela, e aí os adultos não conseguem ter a objetividade de fazer intervenções com ela sem se livrar desse rótulo. Certo. Então, como que eles explicam, né? Vai depender muito da visão de quem está explicando isso. Você tem correntes que vão defender que sim, que existem lesões que impedem e tal, que fazem esse caminho contrário, né? Tentam explicar por esse caminho contrário, e tem outras correntes que vão questionar isso, né? E que vão dizer que não tem como você dizer que isso é por causa disso, né? Relacionar as duas coisas diretamente assim, né? Deixa eu só... Desculpa, eu não estou vendo o Alex, no caso, eu estou te vendo, se de repente o Alex quer falar, se o Alex quiser falar, você grita. Pode passar. Passa a minha vez para cá. É que eu lembrei de uma coisa. Bom, teve um tempo aí atrás, enfim, que eu estava mexendo lá com a Associação Brasileira de Dislexia, tudo, e enfim. Aí eles estavam falando uma coisa assim que eu achei muito interessante, que muitas vezes aquele aluno que tem déficit de atenção ou dislexia, quando ele chega lá com um determinado laudo, vamos supor que ele teve um laudo de uma dislexia moderada, um transtorno de déficit de atenção moderado. Ao longo do tempo, eles não sabem explicar o porquê isso acontece. Então, você vai lá e você começa a levar ele no tratamento, e todo ano você vai lá e refaz o mesmo teste. E descobriu-se que ao longo desse tempo, conforme você vai refazendo o teste, por algum mecanismo que o cérebro tem, essa pessoa começa a diminuir, ela começa a passar por exemplo, de severo para moderado e de moderado para leve. Então, à medida que o tempo vai passando, e eles até comentaram que eles não sabiam explicar por que isso acontecia, né? Então, eles falaram que realmente essa era uma situação única, né? Então, aí quando eu questionei, né, eu falei, nossa, mas como que pode, né? Vai passando o tempo, e aí eles falaram, isso é um mecanismo que o cérebro tem que a gente não consegue explicar. Mas por experiência a gente vê que realmente estão vindo aqui essas crianças, esses adolescentes, inclusive adultos, tá? Eles mencionaram inclusive adultos, que conforme o tempo vai passando e eles voltam para refazer esses estudos, que eles têm um grupo de pesquisa lá dentro, eles percebem que existe uma mudança incrível no quadro deles. Como que você vê isso, né? Como que você acha que isso acontece, Cláudia? Como que você exploraria esse assunto? Então, eu acho que o ser humano é um sistema extremamente complexo e que a gente tem que olhar pelo viés da potencialidade, né? Por isso que eu me incomodo um pouco essa questão dos diagnósticos e dos rótulos, né? Não que eu seja, não é que não é para fazer, não é isso, mas é que você tem que ter muito cuidado quando você lida com isso. Porque isso pode, por exemplo, acabar com um professor. Ele fala, então é por isso que ele não aprende, então, né, vou entregar para o universo, e não é, né? O que é, por exemplo, essa situação que você está contando, né? Vários fatores podem estar envolvidos, desde o mais prosaico. Por exemplo, essa criança recebeu uma determinada atenção que não recebia num outro contexto. Então, ela vai lá todo ano, verdade, tem um certo aparato, uma certa cerimônia, ela conversam com ela, escutam o que ela tem para falar, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem noção, não tem alcance do que o que faz a gente se engajar numa tarefa de aprendizagem, né?
Se pesquisa muito sobre motivação, se pesquisa muito sobre emoção, a gente sabe que tudo isso está relacionado, né? Muitas vezes, por exemplo, eu já vivenciei vários casos assim. O professor tinha certeza que aquela criança tinha um transtorno de atenção e tal, ficava no pé da família, que tinha que levar e tal, aí a criança ia, levava, começava a fazer o tratamento, o professor respirava fundo, falava, que bom, porque o aluno está encaminhado. Uma vez eu vivi uma situação que era exatamente assim, né? Não, agora ele está muito melhor, porque ele está tomando remédio, então ele está mais calmo e tal. Aí passou 2 meses, quando foi ver, ele não estava tomando remédio, não tinha começado a tomar o remédio. Mas o professor ficou tão aliviado, porque ele achou que a criança estava fazendo aquilo, que ele achava que é o que deveria ser feito, que a postura dele mudou, né? Um dia eu estava lendo um estudo sobre placebo, né? O efeito placebo. E aí o placebo ele é um clássico aí no experimento, né? Das coisas do remédio, o que funciona, o que vai para a Covid, né? É o placebo. Você tem que dar o remédio de verdade e o remédio de açúcar e examinar os 2 grupos e ver o que funciona para você poder dizer o que é efeito do remédio, enfim. E aí esse estudo falava que o placebo, mesmo você avisando a pessoa que ela vai tomar o placebo, ele faz efeito. Então, olha, Alex, Carla, vocês vão tomar, isso aqui é um placebo, tá? Dali vocês voltam 20%, reduziu, né? Então, o que é a mente humana, né? O que é o nosso psiquismo, o que é o nosso cérebro, que produz esses... É muito difícil você poder dizer, a gente ainda não sabe exatamente o que se produz, mas são várias coisas que vão atravessando ali e que vão criando esses efeitos. Então, de repente, você tem uma criança que num determinado ano, determinada escola, determinado professor, a coisa não anda, dali a pouco, isso aí para mim também na minha trajetória profissional é muito comum, né? Você passa 1 ano discutindo uma criança numa escola, e fez não sei o quê, e aprontou não sei o que lá, e aí todo mundo, né, aquela discussão. No ano seguinte, fala, e o fulano, cadê? Tá ótimo, ninguém mais fala do fulano, porque ele se deu bem ali com aquela turma, com aquela professora, encaixou as coisas de uma tal maneira, tem a coisa do próprio desenvolvimento, né? Mudou, passou o ano, passou as férias, entrou, chegou um ano novo, acontece alguma coisa que a criança se adapta, fica bem, começa a aprender, né? Aquelas questões que tinham naquele momento não tem mais no outro ano, e você fica assim, né? Mas o que aconteceu? Né? Tentando entender. A gente tem várias, você pode fazer hipótese, se deu melhor com o professor, deu mais certo, né? Não é que o professor é bom ou ruim, não é isso. Mas para alguns, às vezes, dá mais certo, alguns precisam, às vezes, de um professor que é aquele professor que pega mais no pé, que é mais rígido, outros precisam de um professor que é mais flexível, dá mais certo, com alguns dá mais certo, com outros dá... alguma mudança às vezes de período, de horário, é muito difícil precisar, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, o caminho da ciência ele é um pouco assim, o que funciona? Funciona você mudar de sala com o professor, não é assim, né? É meio caso a caso, né? Então, a gente vai, quando você vai ver, existe uma mudança. Então, quando você vai acompanhando isso, você vai percebendo, né, essas mudanças. Por isso que é importante a gente ter essa abertura aí, né? O pior que pode acontecer em qualquer dessas situações é você não acreditar que aquele aluno pode mudar, né? Pode aprender. Legal, Cláudia. Falar uma coisa para você, assim, um complemento nessa aula que a gente está tendo hoje aqui, maravilhosa com vocês, aí falando sobre esse tema. Tá maravilhosa essa live, eu não vou falar nada, mas olha, falando, na verdade o pessoal está fazendo perguntas aqui, e na verdade me fizeram uma outra pergunta que daqui a pouco você vai responder, é uma pergunta muito clássica, gente, que dá muita conversa nas escolas. Olha, tanta reunião pedagógica que o pessoal faz, não é, pode, não pode, que acabaram de perguntar aqui, realmente eles têm razão de falar. Pois eu vou te passar essa pergunta, Cláudia. Gente, tá muito bom. Tá, tô curiosa. Cláudia, isso me fez lembrar o seguinte, a gente, não sei se você, acredito que você também já tem estudado ele, que é o Humberto Maturana, né, o biólogo, e ele fala justamente sobre essa questão de cada indivíduo, ele ter nascido
com um sistema que ele chama cerrado, fechado em português, cerrado porque não é em espanhol. Então, cada indivíduo, ele nasce com seu sistema, vamos chamar assim, nervoso, fechado, de fato, só que conforme ele vai crescendo, ele vai ter interações com outros sistemas, ou seja, com outras pessoas. Então, eu sou um sistema fechado, você é um, a Carla é outro. Mas, no decorrer do nosso desenvolvimento, nós fomos interagindo com outros sistemas. E essa interação, que é o que a professora está falando em relação ao meio, né, e de como você age, acaba modificando o seu sistema. Ou seja, ele não pode ser aberto e ser modificado manualmente, mas só o fato de você conseguir compartilhar conhecimento com outra pessoa, você está interagindo com outras, o seu cérebro ele vai ganhando novas formas. Coisas que você sabia antes, você passa a conhecer, verdades que você tinha como verdades absolutas, a partir do momento que você conhece um contexto, você começa a questioná-las também. Então, é essa interação entre os sistemas, e dependendo de como se dá essa interação, pode modificar, ou, de repente, pode modificar para facilitar a aprendizagem, no caso do exemplo que a professora trouxe, em relação ao aluno e o professor, que o simples fato dele saber que a criança estava indo no psicólogo já modificou o sistema dele que ele tinha em relação àquele aluno. Então, ele tinha um pensamento a qual, não, esse ele não tem jeito enquanto ele não for para um psicólogo. A partir do momento que na mente dele houve uma interação onde ele soube dessa informação, ele mudou a mente dele e começou a se comportar de outra forma com aquele aluno e começou a vê-lo com outros olhos. Que também foi no efeito placebo. Dessa vez, o efeito placebo ele não é realizado a partir de uma influência química, né? A partir de um medicamento, mas ele consegue, acredito que, engatilhar alguma reação química dentro de você que você acaba modificando, de fato, o seu cérebro e enxergando coisas que você não enxergava antes. É uma coisa louca, é a mente humana. Você tem capacidade de fazer coisas que é muito difícil explicar racionalmente, né? Porque é aquilo que eu estava falando, a busca é você descobrir o que funciona, né? E que acho que tem um pouco a ver com essa questão da neurociência e educação aí, né? O que funciona para eu fazer, que aí eu quero fazer, e muitas vezes são pequenas coisas que vão formando ali um determinado contexto, e aquilo produz uma alteração, né? Mas a gente tem que estar aberto à possibilidade de ser mudado, né? Tem muito a ver com a questão da aprendizagem também, por exemplo, as próprias questões das dificuldades, né? Às vezes um aluno que dá aquela empacada e não vai, não avança. Muitas vezes, para você aprender, você tem que se colocar numa situação de desequilíbrio, né? Você tem que admitir que você não sabe. E isso, às vezes, algumas situações que se cronificam aí com essas dificuldades de aprendizagem, que o aluno ele não se coloca nessa posição, né? Então, o professor, com muita arte, ciência e técnica, vai ter que desequilibrar aquele aluno e mostrar para ele que ele pode confiar nele, pode confiar em mim, que eu sou alguém que vai te conduzir por esse caminho com segurança, né? O aluno copista, por exemplo, né? Muito, muito comum a gente ter. Você tem alguns alunos que eles te mostram, se você for avaliar pelo caderno dele, ele tem um caderno perfeito, uma letra perfeita, tudo bonitinho, mas aí você vai fazer uma avaliação de leitura, o aluno não lê, ele não está alfabetizado, mas ele aprendeu a copiar e ele te dá aquilo ali tudo bonitinho. E o que isso vai revelando para a gente, né? Um grande temor, essa dificuldade de se colocar nesse lugar de quem não sabe, né? O medo de se colocar nesse lugar e procurar se defender aí atrás desse caderno, dessa letra e tal. Isso, assim, é um dos muitos exemplos que a gente vai vendo, né? Como a aprendizagem humana é multifacetada, né? Como ela é variada. E como a gente, então, como educador, tem que estar aberto aí a essas milhares de possibilidades, né? Procurando dentro dos nossos recursos o que é melhor aí para cada momento, né?
deixa eu te Eu não sei se perguntar. a Carla quer me fazer uma Ela quer pergunta, falar. né? Eu quero te Que eu fazer queria uma falar da pergunta. neurociência. Eu vou até aproveitar essa pergunta que eu vou fazer, porque faz parte da minha pesquisa de doutorado, e é uma coisa que eu reparei. Uhum, A história da criança estudar no período da manhã. uhum, E aí todo mundo tem sempre, a gente sabe, nossa, tem tanta conversa aí entre os professores, nas escolas, essa questão do aluno estudar de manhã. E uma das coisas que eu percebi, Cláudia, quando fazendo essas pesquisas que eu trabalho com essas escolas de outros países, aquelas que costumam ter um local bem sadio, pensando na educação, uhum, nenhuma escola inicia com aquele aluno antes das 9 horas da manhã. Eles têm período uhum, integral de estudo, né? E essas escolas, lógico, elas têm diversas peculiaridades, né? Elas são bem pontuadas com algumas questões, eles não têm avaliação, é aprendizagem baseada em projetos, enfim. Eles não, uhum, todos eles têm uma fala que é muito interessante. Eles não começam antes das 9 horas da manhã estudar. E o que eu achei estranho é que não é só uma ou outra escola, são escolas que estão bem distantes. Por exemplo, escola La Cecília da Argentina com a escola da Finlândia. Eles não começam antes da 9. Então uhum, isso me chamou atenção. E aí eu comecei a uhum. perceber o horário que inicia o período escolar nas outras escolas. E nas 32 escolas que eu pesquisei, nenhum deles inicia, por exemplo, com horário aqui no Brasil às 7h15. E tem Uhum. essa discussão mesmo, né? Muitos professores falam que é contraproducente iniciar no período. É um fato. Por que isso? Quer dizer, isso tem realmente uma influência ou não Uhum. tem? Eu não sei. Existe pesquisa nesse sentido, né? Tá. Principalmente com adolescente, né? Que precisa dormir mais, que isso é um fato mesmo, né? As pesquisas vão mostrando que eles têm necessidade maior de sono e tal. E aí que quando você começa muito cedo, você, na verdade, não respeita essa necessidade aí Certo. das crianças dormirem mais, né? O, o que a gente sabe aí, né, por essas pesquisas também, é que o sono ele tem um papel essencial na consolidação das memórias, né? É durante o sono, o pessoal fala, sono, dormir é perda de tempo. Não é, né? Enquanto você está dormindo, você está consolidando aquilo que você aprendeu durante o dia, fazendo aquela, né, organizando os arquivos, as pastinhas lá, jogando fora o lixo e tal, né? Então é essencial para a aprendizagem. Mas o que a gente vai vendo, assim, pela necessidade de desenvolvimento mesmo das crianças, é que acordar muito cedo é mais difícil mesmo, né? Não é uma coisa muito favorável, vamos dizer, se você quer criar um ambiente favorável para a aprendizagem, você vai falar, então, qual é a melhor hora para você chegar aqui, né? Ninguém vai falar às 7h15. É que aí a gente tem aquelas questões também que são culturais, né? Acho que tem as questões que são as nossas dificuldades mesmo, as questões, por exemplo, se você vai pensar no sistema público, né, houve tempo em que as escolas tinham o famoso período intermediário, né, fazia das 7 às 11, entrar o pessoal das 11 para poder ter treino, enfim, né, e hoje a gente vai com muito, enfim, né, dificuldade, vamos avançando nisso. E existe muita discussão também da escola integral, né? Eu estava vendo até que vocês fizeram um programa sobre isso, né? De você ter paulatinamente aumentando o período que as crianças ficam na escola e tal, né? Então, existe uma coisa que é cultural também. Por exemplo, aqueles países em que você dorme no meio do dia, né? A neurociência descobre que você tem que dormir depois de aprender. Então vamos todo mundo começar a dormir agora. Não sei se isso funciona, entendeu? Porque você precisa ver também aquilo que é cultural de um determinado país, uma determinada cidade, enfim. Às vezes você consegue, você quer produzir artificialmente, vamos dizer assim, um sono para ter essa consolidação, mas aí você tem que questionar uma questão cultural que é mais forte, né? Então, acho que a gente precisa sempre avaliar essas coisas. O que se mostra mesmo, né, o que se entende é que é mais difícil. Quanto mais as crianças estão ficando, e principalmente essa fase da adolescência, é mais difícil acordar mais cedo mesmo, né? A questão é o que nós fazemos com isso, enquanto sociedade, o que a gente consegue
fazer, né? E acho que tem a ver com tudo o que é mais adequado fazer para um ambiente de infância, né? Escola infantil, por exemplo, você consegue dormir durante o dia, né? Tem lá o colchãozinho, chega a hora de dormir, 2 horas o pessoal vai dormir, né? Tem a tal Será da que isso ia... salinha, né? A hora do soninho, né? Que eles falam, né? Hora do soninho, vão dormir, né? Dorme durante o dia e tal. Chega, fez 3 anos, foi para a turma de 4, nada de dormir, não tem mais essa, acorda aí, vão, né? Então, em que medida que a gente incorpora coisas que beneficiem esse ritmo da infância, né? A gente vê isso muito assim, por exemplo, as crianças quando teve o fundamental de 9 anos, né? Que a antiga turma de 6 anos passou a ser a turma de 1º ano, e aí a gente tem 9 anos de ensino fundamental, né? Uma das grandes questões era, mas como essas crianças de 6 anos vão se adaptar à rotina do 1º ano? Mas não é este o raciocínio. O raciocínio o 1º ano é um ano em que tem crianças de 6 anos, então o 1º ano tem que ser mais lúdico, né? E não o contrário, as crianças terem que se adaptar à rotina, né? Acabou a brincadeira, aqui não é parquinho, vamos estudar, senta na cadeira. Não é assim, né? A escola não deve ser assim, ela tem que respeitar o ritmo de desenvolvimento das crianças. Só que isso, de fato, é muito difícil, né? Tem tantas barreiras culturais aí, quanto as barreiras da própria dificuldade dos sistemas mesmo, né? Sim. Bom, gente, então é assim, quem realmente gosta de dormir até mais tarde, a gente pode ficar tranquilo, porque significa que eu aprendi tanto naquele dia, mas tanto que eu dormi muito, porque tinha muita coisa para guardar dentro do meu ficheiro. Então a gente já pode ficar tranquila, né? Precisa dormir. Agora eu vou arrumar as pastas e vou dormir. Mas faz muita diferença. Às vezes a gente vê, por exemplo, e a escola tem muita sensibilidade para isso, né? Fulano não funciona de manhã, né? Tem que ser à tarde. Então, na medida do possível, quando esses ajustes podem ser feitos, né? Melhor para as crianças. Maravilha. Cláudia, eu vou aqui te falar o seguinte. O pessoal está comentando, postando perguntas, elogiando bastante a sua live também, então agradecendo muito aqui também pela sua participação aqui, esse tema maravilhoso. E também tem uma perguntinha aqui do Benê Moreno, eu vou passar lá para você, tá? Ele está pedindo, na realidade, ele está pedindo para você falar como que a neurociência e a música caminham na educação. Qual que é a influência da neurociência e da música na educação? Nossa, então, a questão da música, ela é muito forte, né? Existem uma série de pesquisas hoje sobre isso, e que aí eu acho que eu vou emendar um pouco isso com a questão que você tinha me falado, a pergunta que você tinha me feito, né? Que é como é que essas questões da neurociência podem ser incorporadas pela educação, né? Sim. E acho que a questão da música é um bom exemplo. Em que pé que a gente está hoje, né? Você tem o que é pesquisado na neurociência, que ela é um campo epistemológico mesmo, que é dessa, vamos dizer assim, que é a ciência dura, né? A ciência exata, o laboratório. E você chega em conclusões a partir dessas pesquisas, que são conclusões que são muito difíceis para assim, ser otimista na qualificação, de serem transportadas para a sala de aula, né? Então, tem por exemplo, né? Pesquisadores descobrem que, sei lá, o córtex pré-frontal interfere no sentido de número, tá. Aí o professor pergunta, mas para eu ensinar a base decimal, em que isso me ajuda, né? E a resposta é um enorme não sei, né? Então, porque em que momento a gente está? A gente está num momento em que você vai avançando muito nas pesquisas, você vai descobrindo muitas coisas, porém você transpor
transpor isso para a sala de aula de uma forma, então, ó, isso aqui é o seguinte, você faz assim, às 10 horas você faz isso, às 11 horas você faz... Não é possível fazer esse movimento ainda, né? Tanto que o que se discute, assim, como o que seria uma ciência ponte, né, entre a educação, ali, a sala de aula e estas pesquisas, assim, mais científicas, nesse sentido de laboratório e tal, né? Por exemplo, a psicologia, pensar esses estudos da memória e da atenção, e talvez por aí, por uma questão mais do comportamento, e trazendo esses conhecimentos, enfim. Mas então a gente tem meio que um dilema que é assim, né, entre essa transposição exata, que não é possível fazer nesse momento, e aquilo que a gente vai observando nessas descobertas científicas, e que vão, de certa forma, reforçando aquilo que era percebido pela própria prática da boa educação, né, aquilo que você sabe que em educação funciona, a neurociência vai te dando um eco, fala, opa, não é que a gente estava no caminho certo, né? Eu vejo muito por aí. Então, você pode usar o conhecimento da neurociência para inspirar a prática da sala de aula a partir de algumas coisas. Se você vai conhecendo esse campo, vai aprendendo o que está se pesquisando, você vai podendo ver o quanto é importante preservar, manter determinadas práticas na sala de aula. Que eu acho que é o nível da interlocução que a gente está hoje entre esses dois campos, acaba sendo por aí, né? Não tem muito uma coisa como faz aqui no laboratório, que eu vou te dizer o que você tem que fazer aí na sala de aula, que não existe isso, né? E a questão da música, eu acho que ela é um dos exemplos muito fortes, né? A música na educação, ela sempre teve um papel muito grande, assim, né? Depois ela começa a ser um pouco espremida, assim, e acaba sendo legada para aquele momento acho que tem um pouco a ver, né? Quando a gente pensa em educação inclusiva, é aquela coisa assim, quando você está na educação infantil, onde você tem uma possibilidade, um respiro, uma alternação, uma rotina que consegue ser um pouco menos pautada, né? Um pouco menos todos os minutos organizados, você consegue ter uma fluidez, uma alternância de espaço maior e tal, a música consegue ter um lugar ali, né? E aí, à medida que você vai entrando, ensino médio, tá, acabou, né? Parou de brincar e tal, e você vai tirando aquilo. E o que você percebe é que você aprender música, ou ter música como um conteúdo ali, né? Algo que se trabalha, conteúdo nesse sentido, algo que é trabalhado intencionalmente, é extremamente benéfico para o desenvolvimento das crianças. Eu fiz uma live, né, no meu canal com o Rodolfo Jonathan, que é educador musical, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O quanto que você expor as crianças a determinadas experiências não produz um tipo de conhecimento que apenas essa experiência vai proporcionar, né? E a música, ela tem vários conteúdos que ela envolve a questão da emoção, né, que é muito forte, ela envolve a questão da motivação, é muito forte a estratégia música, né? O professor fala, mas o que ele gosta? Você já viu o que ele gosta? Ele gosta de ouvir, essa sempre aparece, é clássica, a criança que não, é muito difícil uma criança que não goste de ouvir uma música ou não tem uma, então acaba sendo um jeito de você engatar ali, né, se vincular com a criança através disso. E as pesquisas de neurociência têm mostrado um papel muito forte aí da música no nosso desenvolvimento cerebral e nessas questões aí relacionadas com a emoção, né? Eu não sei se vocês viram, acho que há um tempo atrás, teve uns vídeos que tinha até o Oliver Sacks, né, que é aquele grande neurocientista já falecido, comentando sobre, era uma pesquisa com alguns idosos num asilo, e que em estado de Alzheimer já avançado, né, então com uma demência avançada, já não lembravam
às vezes até dos filhos, direito, enfim, várias questões de memória mais complexas. Porém, quando eles ouviam determinadas músicas que eles ouviram quando eram mais jovens, eles conseguiam lembrar daquilo. Então, essa é o tipo de memória muito associada com as experiências mais básicas, né, mais emocionais, aquilo que desperta uma memória emocional e fica preservado. Você perde várias outras funções, então isso vai mostrando para a gente o quê? Que música não é brincadeira. Música é uma coisa que seriamente precisa ser trabalhada, porque ainda que a gente não saiba qual é a extensão da mudança, a gente já infere, pelo pouco que a gente consegue saber, que é algo muito determinante aí no desenvolvimento, né? Então, acho que nesse sentido, sim, a gente tem que trazer, né? É um dos aprendizados que a gente tem que valorizar muito, né? Porque é muito importante no desenvolvimento. Maravilha, Cláudia. Só falar uma coisinha. Você acabou citando o Alzheimer e eu tenho uma curiosidade. No começo da live, você fala um pouquinho sobre a questão da perda de neurônios e também que, por mais que a gente tenha perda de neurônios, também existe a produção de neurônios. Curiosidade minha também, que possa ser que seja de outras pessoas. Quando você acaba entrando na questão do Alzheimer, o Alzheimer seria a perda desses neurônios, mas se o Alzheimer está ligado à perda de neurônios, ele não produz novos neurônios também? Então, a pessoa esquece o passado, mas ele passa a lembrar do que ele vive no presente? Ou não? Então, eu não sei te explicar assim, exatamente o mecanismo de funcionamento do Alzheimer, né? Só fazer uma colocação, desculpa, eu até ia falar isso. Eu não sei se é a sua especialidade, mas se você puder passar também esse conhecimento para a gente, tá bom? Gente, a gente chamou ela para falar sobre neurociência na educação. Eu estou fazendo uma pergunta fora da curva. Não, fica à vontade. O que eu não sei, eu te falo com certeza, okay, né? Mas o Alzheimer, né, ou as demências, elas têm a ver com a questão que elas são disparadas aí nesses processos de envelhecimento e tem a ver aí com a perda de conexões, de neurônios, né? Tanto num nível mais, começa num nível mais, vamos dizer, das nossas aprendizagens mais sofisticadas, vamos dizer assim, mais, que são essas memórias, tem coisas que eu aprendi e tal, até vai se evoluindo até um nível mais, a pessoa esquece como respirar, esquece como... Né, e tanto que ele acaba levando à morte por conta disso, né? A pessoa vai esquecendo, vai perdendo essas capacidades, né? Então ele tem, não sei te dizer exatamente. Eu sei que existem tratamentos, mas que assim são muito mais no sentido de serem paliativos, né? Seguram a evolução, mas não tem muita, assim, não existe uma cura para isso, né? É um processo que está relacionado aí com o processo de envelhecimento, enfim. Mas o que justamente pelo estudo, né? Tem grande e é a década do cérebro lá, né? A década de 90 a 99, ela foi muito motivada também pela pesquisa do Alzheimer, né? Porque as pessoas estavam envelhecendo mais. Pesquisar o envelhecimento só é possível quando as pessoas têm uma qualidade de vida tal que você consiga viver mais, né? Senão todo mundo morria, ninguém sabia o que era Alzheimer, né? Então aí as pessoas começam a pesquisar mais e vão vendo, né, o quão terrível são a evolução, os sintomas e tal, e vão se pesquisando. E aí, até pela observação dessa evolução, é que você vai vendo como vai o que vai se perdendo e o que vai ficando, né? E essa questão da música, esses centros aí dessas memórias mais afetivas, mais internos, né, mais fortes, como isso vai sendo preservado, né? O que você vai perdendo primeiro, talvez essas coisas mais relacionadas aí com a cognição, as aprendizagens escolares e tal, as coisas vão sumindo, mas o que é que vai ficando, né? E isso também não nessa ordem, não nessa progressão, isso também é muito relativo, um dia a pessoa está bem, no outro dia ela não sabe, enfim,
esquece qual é o caminho do banheiro, tem que ter uma plaquinha, senão não consegue mais ir, né? Mas que vai mostrando também o quanto é sofisticado, né, o nosso processo cognitivo, né, e a gente sabe, hoje sabemos muito mais coisas sobre isso também, e que leva as pessoas a ter uma qualidade de vida muito, muito melhor, né, nessa fase aí. Mas mais fascinante, não nesse sentido da dificuldade que é a doença, mas como é o nosso cérebro, como intrincado e fascinante esse nosso processo da nossa aprendizagem, né, do nosso cérebro, como ele constrói as coisas, né, e a música é uma coisa que vai mostrando muito isso, né. Nossa, muito obrigado aí pela resposta, ajudou bastante, clareou não sei bastante se ajudei presença, muito, porque não é muito minha praia, mas... Não, mas essa não é a minha dúvida aqui, agora eu já sei como relacionar. Agora, vamos lá. E as crianças, quando elas são muito esquecidas, e a gente, às vezes, muitas vezes a gente brinca, esse menino tá com Alzheimer. Você sabe que pode desencadear um esquecimento, ou que pode ser essa questão da criança, muitas das vezes, ela esquecer com facilidade o que ela acabou de ver? Sim, entendo. Isso é uma queixa muito comum, né? O aluno, ele sabe num dia, o professor ensina lá alguma coisa, o aluno entendeu? Entendi, repete, fala assim, igual fiz, tal. Chega no dia seguinte, nada. É como se fosse uma folha em branco, né? Não sabe de mais nada. Aí o professor, às vezes, levanta a hipótese de ser um problema de memória. Este aluno tem um problema de memória, né? E o problema de memória é a última coisa que ele precisa pensar, né, que ele deve pensar. Porque um problema de memória é uma hipótese muito mais sofisticada para explicar o que está acontecendo do que a questão do próprio desenvolvimento, da atribuição de sentido para aquela aprendizagem, né? Um problema de memória, ele tem a ver com esse processo de consolidação, ele tem a ver com a questão neuronal, e não é por aí a explicação, né? E crianças também, dificilmente, né? O problema de memória é uma coisa mais de adultos, mais de estresse, né? Você não conseguir, você ter uma carga de estresse muito grande, você não vai conseguindo completar alguns processos, a própria questão do envelhecimento, enfim. O que acontece com as crianças é que elas precisam atribuir sentido para o que elas estão aprendendo. E você atribui sentido encaixando aquela aprendizagem, de alguma forma, num sistema que está pré-construído, que é o que você sabe sobre o mundo. Por que a gente fala que é tão importante você descobrir o que a criança sabe? O que a criança sabe? Ah, mas ele não faz, você vai conversar com o professor, olha, ele não conta até 5, ele não para sentado, ele não faz, né, puxa, eu já sei, né, 38 coisas que ele não faz, mas e o que ele faz? Né? Às vezes, aí o professor leva um susto, como assim que ele faz? Nossa, o que ele faz? Não sei o que ele faz, né? Então você precisa observar o que um aluno sabe, o que ele sabe. E por que você faz isso? Porque para uma aprendizagem ter sentido, ela precisa ser erguida em cima do que ele já sabe. Como assim, você tem lá a gente está falando, né, da aprendizagem do criativo e tal, eu lembrei do Lego, né? É como se fosse um Lego, né? Então não adianta você querer encaixar uma peça lá que ele não tem não é aquela peça, não encaixa, né? Então quando você vai procurando um caminho dentro das experiências da criança, que faça sentido para ela, e esse caminho, se ele for um caminho mais lúdico, que envolva o jogo, que envolva a linguagem da criança, que é uma linguagem da ludicidade, né, do movimento, da curiosidade, da imaginação. Então, por este caminho, você vai conseguir mais sucesso. Muitas vezes isso acontece. O processo de alfabetização, por exemplo, ele é um processo extremamente complexo, né? Você tem que entender que você traduz em código os sons da fala
E não é só isso, né? Não respondo agora, ainda tem mais. Esses unidades aí de significado das palavras expressam conceitos que são universais aí, né, em determinadas culturas, de uma forma sintética e que não é igual para todo mundo, né? Então, quando eu falo árvore, eu estou falando ali, uau, sei essa sequência, mas eu pensei numa árvore, você pensou numa árvore, a Carla pensou, quem pensou em outra. Mas a gente domina um conceito comum. Então você tem que transpor esse processo da linguagem, que é extremamente sofisticado, né? A gente estava falando no começo sobre isso também, para como isso é codificado. Então, em português, isso é codificado da seguinte forma: cada som é representado com uma letra, as letras se juntam. Então, é um processo extremamente sofisticado. E como é que você vai produzir sentido na criança para isso? Né? E, ao mesmo tempo, é um processo fundamental. O cérebro alfabetizado, ele nunca mais vai ser igual. Da hora que você colocar uma palavra na sua frente e tem um teste chamado Stroop, né? Puxa, que pena, se tivesse uma imagem, até compartilhava aqui. Mas ele até vocês podem já ter visto, ele tem escrito as palavras, né, o nome das cores, mas com uma cor diferente. Então, você lê, por exemplo, lá a palavra azul, só que ela está escrita em vermelho. E aí você não pode falar azul, você tem que falar a cor que ela tá pintada. Então você olha para aquela palavra, vê azul, só que você não fala azul, você fala vermelho, né? Muito sofrimento. E são várias, assim, né? Você tem que ver aí, mede-se a velocidade disso e tal. E por que isso é difícil? Porque o seu cérebro se alfabetizou, você é alfabetizado. Então, toda vez que você olhar para aquele conjunto de letras, você vai ler, né? E muito difícil você tem que reprimir a vontade de falar azul para você falar vermelho. Então é um processo que cria uma marca, uma determinada forma de construir pensamento que é fortíssima, né? Sim. E você só vai fazer isso na escola, aprendendo a ler, enfim. Então como que você produz? Você chega para uma criança de 6 anos e enfia isso na cabeça dela. O jeito de fazer isso é trabalhando na linguagem da criança, que é o jogo, é a leitura, o prazer pelo livro, pegar o livro, mas não sabe ler, pega o livro e diz, não, mas peraí, pegou o livro, pôs na posição do livro, que legal, vamos folhear, vamos ler junto, ela percebe que tem letrinha, começa a fazer rabisquinho, né, estou escrevendo, faz um rabisquinho, lá, um monte de bolinha, então isso tudo é um processo, né, e o adulto, lógico, vai incentivando, vai dando significado para aquilo, e a criança vai aprendendo, vai se motivando para aquilo, porque é muito complexo. Então, não é que a criança ela esqueceu, não é que ela esqueceu, é que ela está num processo de atribuição de sentido para uma tarefa que é extremamente complexa. E aí, chega no dia seguinte, ela não lembra, ainda não deu o clique, né? Encaixou as pecinhas, dá o clique, não deu o clique ainda, né? E aí, então... o que você faz? Você continua trabalhando, né, trazendo mais próximo das experiências dela, para que ela possa ter esse clique aí, né? Essa aprendizagem. Maravilha. Então, antes de dizer que a criança, por exemplo, tem uma síndrome de Alzheimer, vamos primeiro ver o que ela se interessa, exatamente, né? Vamos ver qual que o que ela já conhece. Então, isso é bem legal também. Acaba entrando aí também em conjunto com a pedagogia de Freire, né? Utilizar, de fato, os elementos que é de conhecimento daquela região ou daquela pessoa para utilizar no ensino e na aprendizagem. Sim, Cláudia, com certeza. O nosso papo tá 10, ele tá maravilhoso. O tema tá muito gostoso. Eu estou aprendendo bastante, acredito que o pessoal também de casa também. É fascinante falar sobre como funciona o cérebro humano. E é legal que você também trouxe esse contexto para a gente, né? Que muitas das coisas que são descobertas no mundo científico em relação à neurociência, nem sempre se sabe como, de fato, aplicar ainda no processo de ensino e aprendizagem. Eu adorei essa sua fala também. Realmente é bom a gente ter isso na mente, estar consciente dessa situação. Eu vou perguntar para a Carla para ver se ela tem algum comentário aí do pessoal, alguma coisa assim que ela gostaria de trazer, porque a gente chegou no nosso limite. Nossa, eu olhei o relógio agora e levei um susto, porque eu achava que não era tudo isso.
Olha, eu poderia fazer aqui uma pergunta e perguntar quem gostaria de levar a Cláudia um dia para sua casa, né? Mas eu tenho certeza, que seriam muitas pessoas. Pensa naquele dia que você fala, vamos tomar um café juntos. Imagina como que seria esse café, né? Foi fantástico, gente. Assim, olha, a gente ficaria horas aqui falando, com certeza. Eu gostei muito também. Mas você vê como que esse bate-papo ele vai porque assim a gente Vai rápido. a gente tem algumas... Mas e tem a ver com exatamente o que a gente está falando, né? Como assim, a famosa aula chata e a aula que você não vê o tempo passar, né? O que explica isso, né? Que é a motivação, né? Então é um assunto que nós gostamos, você fica curioso, você quer saber mais e tal. Então é outra pegada, né? Você cria um clima para a aprendizagem muito mais favorável, né? Então este é o desafio, né? Como a gente acha esses momentos. Às vezes você não vai conseguir fazer isso sempre, né? Às vezes, mas a gente tem que buscar. Acho que como professor você tem que buscar, né? Falar, em algum momento eu preciso produzir isso, né? Eu perguntei quem gostaria de levar a Cláudia só para tomar um café. Olha, aqui já está todo mundo dizendo euzinha, tamo junto. Eu vou, hein, gente? Você já pensou quando o pessoal entra no elevador com a Cláudia, gente? Vocês já pararam? É a mesma coisa que o técnico de computação, não é verdade, Cláudia? Quando entra aquele pessoal que mexe com informática, gente, ninguém vai perguntar como ele tá. Fala assim, nossa, você não sabe, então. Um probleminha no meu computador, começa assim a conversa, gente. Todo mundo quer levar a Cláudia para casa. Eu também queria, gente. Meu Deus. Mas é isso aí, vamos falar do assunto. Não, eu acho que é legal, porque assim, todo o meu esforço é mostrar assim, que aprender, ou dificuldade de aprender, é algo que você tem que olhar por esse lado, né? O professor como alguém que é um pesquisador, que quer ampliar seu horizonte. Aquilo é um desafio, mas é um desafio bom, né? Não é, e agora esse menino tem que mandar ele para o psicólogo, tem que mandar ele Não, né? Fala, olha, está me desafiando, né? Então, peraí, vou responder, como é que eu vou fazer? Vou buscar alguma coisa. Numa outra chave, né? É uma chave, uma grande referência provavelmente para vocês, né? Que é o Mitchell Resnick, né? Que ele fala da aprendizagem criativa, que ele fala esqueci a palavra, mas é que a brincadeira difícil, tem um termo lá, né? Que a brincadeira difícil, não é a brincadeira, mas é a brincadeira difícil, a brincadeira que desafia, né? E o professor tem que lidar com a dificuldade de aprendizagem numa brincadeira difícil. Ele tem que ter essa disposição de lúdica para abordar aquilo. Né? Não, para mim é um desafio do bem, não é uma coisa horrível, que eu vou fazer, não, é um desafio do bem, né? E que vai me tornar um professor melhor, à medida que eu encaro, né? Gente, agora imagina como vai ser a live do dia 14 de setembro. Eu não preciso nem comentar, né, gente? Eu acho que dispensa comentários, né? Você imagina, vai juntar duas coisas legais, né? É aquilo que a gente fala, nós vamos ter educação inclusiva, gente, e cultura maker. Pergunta se essa live vai ser boa. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto ainda? Eu não tenho nenhuma. Eu quero aprender, eu vou aprender muito com vocês, porque eu sou assim uma curiosa na cultura maker, né? Para mim é um tema extremamente provocante, acho que encaixa muito com essa questão que para mim é muito importante, que é a ludicidade, o prazer em aprender, e eu vou aprender bastante com vocês aí, com certeza, sobre isso. Gente, nossa, maravilha. Vai ser incrível, né, Alex? Sim, vai ser incrível, ainda mais e é nessa questão também, né, Cláudia? Nós estamos aqui para aprender, ensinar a aprender, é o que a gente sempre fala, humildade para aprender e ensinar sempre. E essa troca com você foi maravilhosa, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Nossa. Foi um papo muito gostoso. Pena que não foi na mesa de um bar. Gente, professor às vezes também bebe. Pessoal, olha só. Ou pelo menos refresca o suco. Olha só, vou fazer um churrasco aqui na minha casa e vou convidar a Cláudia, gente. Opa! Só depois da pandemia, Carla. Acabando a pandemia, eu tô lá, hein? Pra gente falar da Rússia. Imagina que beleza a gente falar, gente, estamos fazendo um churrasco, a quem vai vir a Cláudia.
Gente, vai ter gente oferecendo para colaborar com o churrasco, não sei nem de onde. Opa. A Cláudia vai vir e falar assim, ai, que bacana, que horas vai ser? Começa a coisa já bem assim, né? Aí a casa lota. Bom, gente, queria agradecer Legal. aqui a vocês por vocês estarem aqui nessa live incrível. Vocês viram assim que foi fantástica essa live. E vamos ter uma segunda parte que vai ser no dia 14 de setembro novamente. Então não percam, porque vai ser muito boa. Se esse bate-papo foi legal, imagina como vai ser o da outra. Vou fechar aqui rapidinho a agenda com vocês. Dia 16 de setembro, a Roberta Guadanucci vai estar aqui conosco falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. No dia 21 de setembro, o Sebastian Gerlich, ou Gerlich, vamos descobrir como é que fala melhor, vamos descobrir, falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. No dia 23 de setembro, vamos estar aqui, o pessoal falando, eu vou ficar servindo no churrasco. Todo mundo para ficar perto da Cláudia. A doutora Elane de Sarno vai estar aqui com a gente no dia 23 de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. No dia 28 de setembro, o Benê Moreno vai voltar com educação inclusiva e musicalidade. Gente, quem sabe vai ter um churrasco com o Benê tocando música, que o pessoal amou o Benê, né? E a Cláudia batendo um papo, gente. Olha que encontro, literalmente falando, olha que encontro de educação, gente, é só fera. E no dia 30 de setembro nós vamos ter a Marisol Melo Alves falando sobre gestão de carreira, sobre composição do currículo, a carreira do educador, ok? Alex, dá os seus recadinhos. Maravilha. Gente, vamos lá. Tem um pessoal aí super animado no curso de redes sociais que está rolando nesse mês. Um outro super animado também no curso de Minecraft, que também está rolando nesse mês. E aí, a gente tem para o mês de outubro o curso de construção de mundos virtuais, que também envolve o Minecraft, que começa no dia 5 de outubro. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente, por gentileza, pelo Messenger, pelo Facebook, acesse lá o site da Classmaker Educação, a gente também tem o Fale Conosco ali. E, gente, mais uma vez, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. E construção de mundos virtuais, ainda utilizando o software Minecraft, para o professor, nesse momento, é muito, muito interessante, principalmente porque ele vai aprender a dialogar com um game mais jogado pela garotada e pelos adolescentes no momento. Então, vamos aprender a construir mundos virtuais e vamos aprender a utilizar a linguagem que os nossos alunos estão utilizando aí para adquirir conhecimento. Vamos construir conhecimento juntos, tá ok? Então, começa agora no dia 5 de outubro, de segunda e quarta-feira. Nós temos também, no mês de outubro, programado o curso de aprendizagem criativa, que irá começar no dia 13 de outubro, terças e quinta. Também temos em novembro o curso de Educação 4.0. As primeiras turmas já se formaram em julho e agora a gente vai fazer novamente o curso de Educação 4.0, que traz o quê? Ele apresenta para vocês os recursos contemporâneos do meio digital e também analógico que vocês podem utilizar em sala de aula, além de vocês conhecerem os conceitos e o porquê utilizar essas novas ferramentas. São ferramentas que muitos alunos estão utilizando fora da sala de aula, mas o educador não usa dentro da escola. E, gente, uma das funções da escola, além de ajudar o pessoal no desenvolvimento social, também é ajudar ele no campo profissional. Então, como na minha escola ainda eu não utilizo ferramentas as quais o meu aluno usa fora da escola, e ele irá utilizar também futuramente quando ele for inserido no meio profissional. Então, o curso de Educação 4.0 vem ajudar o educador a abrir a sua mente em relação a isso e também vem ensinar, é claro, como você pode utilizar esses recursos dentro de eu ia falar de sua sala de aula, mas pode ser da sala de aula virtual ou física, enfim, dentro da sua aula, tá ok? No seu processo de ensino-aprendizagem. Gente, também tem um rapaz que está nos acompanhando hoje na nossa live, que ele irá trazer para a gente um curso de musicalidade na educação.
a gente está vendo se esse curso vai sair agora em outubro, provavelmente lá para o dia 20 ou antes. A gente está vendo só uma questão de agenda, mas já já a gente confirma para vocês esse curso também. Quem tem interesse em fazer o curso de musicalidade na educação, então acompanhe nossas lives, nos acompanhe nas redes sociais, porque provavelmente vai ser agora em outubro, tá? E já se programe para fazer o curso também. E outra coisa maravilhosa, acessem as redes sociais da Classmake Educação, entrem lá no nosso LinkedIn, entrem lá no nosso Instagram, também acessem o YouTube, clique no sininho, compartilhem, porque vocês vão compartilhar conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente compartilhar para as pessoas, será melhor para a gente enquanto país, enquanto nação. Pois aprendendo a gente consegue construir um país melhor. As pessoas informadas, elas conseguem tomar decisões melhores. Por meio da educação, a gente consegue diminuir o número de criminalidade, de violência, a gente consegue diminuir o número de pessoas nos hospitais, porque elas saberão como se cuidar. Então, vamos compartilhar o conhecimento. As nossas lives vocês podem compartilhar, e o que vocês aprendem nos cursos da Classmake Educação também, vocês têm a obrigação de compartilhar, porque é um conhecimento que tem que ir para todos. Todos precisam ter a oportunidade de aprender e colocar em prática o conhecimento de qualidade e o conhecimento que é para a vida, que vem ajudar a gente a evoluir, certo? Mais uma vez, obrigadão, Carla, pela sua companhia. Professora e doutora Cláudia Lopes também, muito obrigado aí pela sua companhia, por essa troca maravilhosa que a gente teve de aprendizagem. E eu quero dar um tchau para você e um agradecimento também especial que está assistindo essa live ao vivo, você que vai compartilhar essa live e você que ainda vai assistir essa live. Gratidão a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Alex, por a gente estar aqui junto novamente nessa noite. Obrigada, gente, por sua audiência e por estar aqui conosco novamente. Segunda-feira a gente volta com a Cláudia, ok? Gente, boa noite, bom descanso.